Imagine a cena. Milhares de pessoas, famintas e cansadas, acabaram de ser alimentadas de forma milagrosa. Pães e peixes multiplicados nas mãos de um único homem, um feito que desafiava toda a lógica e a própria natureza. A multidão, extasiada, não apenas saciou sua fome física, mas viu ali a promessa de um novo tempo, talvez até de um rei que os livraria de suas opressões. Eles o seguiram cheios de esperança, ansiosos por mais milagres, por mais pão, por mais soluções imediatas para suas vidas. Mas então, esse mesmo homem, Jesus, vira-se para eles e pronuncia palavras tão enigmáticas, tão chocantes, que a euforia se transforma em confusão, a esperança em desilusão e a maioria, aquela mesma multidão que o aclamava, simplesmente o abandona. O que ele disse que foi tão radical a ponto de afastar aqueles que o seguiam tão de perto? Essa não é uma história qualquer. É um dos momentos mais cruciais e controversos do ministério de Jesus, registrado no capítulo 6 do Evangelho de João. É um ponto de virada onde as expectativas humanas colidem brutalmente com a verdade divina. A multidão buscava um provedor de pão físico, um solucionador de problemas materiais. Eles queriam que Jesus se encaixasse em suas necessidades imediatas, em seus planos para um reino terreno. Mas Jesus tinha algo infinitamente mais profundo a oferecer, algo que transcendia o estômago e mirava diretamente na alma. Ele não estava ali para ser um padeiro celestial, mas para ser o próprio pão da vida. Ele começou a falar sobre um alimento que não perece, um pão que desce do céu, superior ao maná que seus antepassados comeram no deserto. E então veio a declaração que virou o mundo deles de cabeça para baixo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Imagine o impacto dessas palavras em uma cultura judaica, onde o consumo de sangue era estritamente proibido e a ideia de comer carne humana era abominável. Era uma linguagem que parecia beirar a blasfêmia, a loucura. Seus ouvintes, acostumados a uma religião de rituais e leis claras, foram confrontados com uma metáfora tão poderosa e aparentemente tão literal que a maioria não conseguiu processar. Eles murmuraram, questionaram e, um a um, começaram a se afastar, incapazes de aceitar uma verdade que exigia mais do que apenas um estômago cheio. Mas o que Jesus realmente queria dizer com comer a sua carne e beber o seu sangue? Ele estava propondo um ato canibalístico ou algo infinitamente mais profundo que falava sobre a essência da fé e da salvação? Por que ele escolheu uma linguagem tão provocativa, sabendo que isso afastaria tantos? E mais importante, qual é a relevância dessa verdade chocante para nós, hoje, que também buscamos saciar nossas fomes e sedes em um mundo que oferece tantas distrações e promessas vazias? Estamos, nós, como aquela multidão, buscando em Deus apenas o que Ele pode nos dar? Ou estamos dispostos a ir além, a mergulhar na profundidade de quem Ele realmente é, mesmo que isso nos confronte e nos tire da nossa zona de conforto? Prepare-se para desvendar o segredo do pão da vida. Uma verdade que não apenas chocou os seguidores de Jesus, mas que tem o poder de transformar a sua fé e a sua vida para sempre. A multidão, ainda com o sabor do milagre dos pães e peixes na boca, mal podia esperar para ver o que Jesus faria em seguida. Eles o procuraram no dia seguinte, atravessando o mar da Galileia, cheios de uma expectativa que, para Jesus, era dolorosamente superficial. Seus olhos viam um milagreiro, um provedor, talvez até um líder político capaz de alimentar um exército e libertá-los do jugo romano. Mas Jesus, com sua percepção divina, enxergava além da fome física. Ele via a fome da alma, a sede por algo que o pão e o peixe jamais poderiam oferecer.
em verdade vos digo que me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ele os confrontou sem rodeios, como um cirurgião que expõe a ferida para curá-la. Era um momento crucial. Jesus não estava interessado em ser apenas um distribuidor de comida. Ele queria elevá-los a uma compreensão mais profunda da realidade. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, ele declarou. Aqui, a primeira grande distinção é feita. Há um alimento que sacia momentaneamente e há outro que nutre para a eternidade. A multidão, ainda presa à sua lógica terrena, perguntou: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles pensavam em rituais, em mandamentos, em esforços humanos para agradar a Deus. Mas a resposta de Jesus foi um divisor de águas. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A salvação não viria por obras, mas pela fé nele. Ainda assim, a mente deles estava fixada no passado, nas grandes intervenções divinas que conheciam. Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Perguntaram, como se o milagre da multiplicação não fosse suficiente. Então, o ponto de comparação inevitável. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. O maná era um ícone na memória judaica, a prova máxima da provisão divina. Era o pão que caiu do céu, sustentando uma nação inteira por 40 anos. Eles queriam um novo maná, um sinal grandioso que confirmasse a autoridade de Jesus. Mas Jesus não veio para replicar o passado, ele veio para superá-lo. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele corrigiu. Aquele maná, embora divino em sua origem, era um alimento temporário. As pessoas que o comeram morreram. Era um símbolo, uma sombra do que estava por vir. E então, a revelação central, a essência de todo o discurso, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E sem mais rodeios, a declaração que ecoaria através dos séculos. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Essa afirmação, eu sou, é carregada de significado divino, remetendo ao próprio nome de Deus, revelado a Moisés na sarça ardente. Jesus não está oferecendo um pão, mas ele é o pão. Ele não está dando vida, ele é a vida. Essa é uma verdade que exige uma mudança radical de perspectiva. A fome humana, em sua essência mais profunda, não é por calorias ou por bens materiais, mas por significado, por propósito, por comunhão com o Criador. E essa fome existencial só pode ser saciada por Jesus. Ainda assim, a multidão murmurava. Como podia aquele carpinteiro de Nazaré, filho de José e Maria, afirmar ser o pão que desceu do céu? Suas mentes estavam limitadas pela carne, incapazes de ascender ao espiritual. Jesus, percebendo a incredulidade, continuou a aprofundar a verdade. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Ele afirmou, sublinhando a soberania divina na salvação. Ele reforçou a promessa. Quem comer deste pão viverá eternamente. E então veio a parte mais desafiadora, a que causaria a maior controvérsia e a debandada de muitos. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A reação foi imediata e visceral. Como pode este dar-nos a sua carne a comer? Questionavam uns aos outros. A ideia de comer carne humana era abominável para os judeus, uma violação direta das leis dietéticas e morais. O consumo de sangue era ainda mais proibido, pois a vida estava no sangue. Levítico 17, 10, 14. Jesus, no entanto, não recuou. Pelo contrário, ele intensificou a declaração. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aqui, a linguagem é inegavelmente forte e intencionalmente chocante. Jesus não estava sugerindo canibalismo, ele estava usando uma metáfora poderosa, comum na retórica judaica da época, para expressar uma verdade espiritual profunda e radical. Comer a carne e beber o sangue de Cristo significa uma identificação total e absoluta com Ele. É internalizar sua pessoa, seus ensinamentos, sua vida e, crucialmente, seu sacrifício. A carne de Jesus se refere à sua encarnação, à sua humanidade que foi oferecida na cruz. O sangue de Jesus aponta para sua morte expiatória, o derramamento de sua vida como pagamento pelos nossos pecados, estabelecendo a nova aliança. É um convite a uma fé que não é apenas intelectual, mas existencial. Não é apenas crer sobre Jesus, mas crer em Jesus, de tal forma que ele se torne o próprio sustento da nossa alma. É absorver sua vida, sua verdade, de maneira tão íntima quanto o alimento é absorvido pelo corpo. É depender dele para cada respiração espiritual, para cada passo na jornada da fé. É reconhecer que a vida eterna não é um prêmio por mérito, mas um dom recebido pela união com aquele que é a própria vida. Essa união é tão profunda que Jesus promete: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma comunhão ininterrupta, uma habitação mútua que transcende a morte e garante a ressurreição. Muitos de seus próprios discípulos, não apenas a multidão, acharam suas palavras duras e insuportáveis. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Eles murmuravam. E a consequência foi que, a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. A verdade de Jesus era exigente demais, radical demais para aqueles que buscavam uma fé conveniente, um evangelho de pão e peixes. Eles não estavam dispostos a comer e beber de uma verdade que exigia tudo deles. Ainda hoje, somos confrontados com a mesma escolha. Buscamos em Jesus apenas as bênçãos que Ele pode nos dar, os pães e peixes que resolvem nossos problemas imediatos, ou estamos dispostos a nos alimentar dele mesmo, a fazer dele o centro e o sustento de nossa existência? Estamos prontos para abraçar uma fé que exige total dependência, que nos chama a uma identificação tão profunda com Cristo que Ele se torna nossa verdadeira comida e bebida? A pergunta permanece aberta para cada um de nós, convidando-nos a uma reflexão profunda sobre a natureza da nossa fome espiritual e a fonte de nosso verdadeiro sustento. A verdade do pão da vida, que chocou e dividiu a multidão há 2000 anos, ainda ressoa com uma potência surpreendente em nossos dias. Ela nos confronta com uma pergunta fundamental: o que realmente buscamos quando nos aproximamos de Deus? Em um mundo saturado de promessas de felicidade instantânea, de soluções rápidas para a dor e de uma busca incessante por mais, é fácil cair na mesma armadilha daquela multidão que seguia Jesus pelos pães e peixes. Quantas vezes em nossa própria vida corremos atrás de bênçãos materiais, de curas físicas, de sucesso profissional ou de relacionamentos perfeitos, como se essas fossem as fontes últimas de nossa satisfação? O pão da vida nos convida a ir além, a reavaliar a natureza de nossa fome mais profunda. Pensemos, por exemplo, na ansiedade que muitos de nós carregam. Buscamos alívio em terapias, medicamentos, distrações ou até mesmo em uma fé superficial que promete um céu na terra imediato. Mas Jesus nos lembra que a verdadeira paz, o verdadeiro sustento para a alma inquieta, não vem de circunstâncias externas ou de soluções temporárias. Vem dele. É como um pai de família que, diante de uma crise financeira, ora desesperadamente por um emprego melhor ou por uma dívida quitada. E essas são orações válidas e necessárias. Mas a aplicação prática do pão da vida o levaria a perguntar:
Estou buscando apenas a provisão ou estou buscando o provedor? Estou depositando minha segurança nas finanças ou naquele que é o meu sustento, independentemente da situação? A fome por segurança material é real, mas a fome por uma segurança espiritual inabalável, encontrada em Cristo, é infinitamente mais transformadora. Comer a carne e beber o sangue de Jesus em nossa vida diária significa uma dependência contínua e intencional dele. Não é um ato único, mas um estilo de vida. Como nos alimentamos fisicamente todos os dias para ter energia, somos chamados a nos alimentar espiritualmente de Cristo. Isso se traduz, primeiramente, em uma imersão constante na sua palavra. Quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas lendo um livro antigo, estamos nos nutrindo da verdade que é o próprio Jesus. É permitir que seus ensinamentos, suas promessas e seu caráter moldem nossos pensamentos, nossas decisões e nossas reações. É meditar em João 6, por exemplo, e deixar que a profundidade de suas palavras sobre o pão da vida penetre em nossa alma, desafiando nossas prioridades e reorientando nosso foco. Essa alimentação espiritual também acontece na oração. Não uma oração mecânica de pedidos, mas um diálogo íntimo, onde expressamos nossa fome e sede por Ele, onde entregamos nossas preocupações e onde buscamos sua direção. É na comunhão com o Espírito Santo que somos lembrados de que Jesus é suficiente, que Ele é o nosso pão diário, que Ele é a fonte de nossa força e sabedoria. Em nossos relacionamentos, por exemplo, quando a paciência se esgota ou o perdão parece impossível, comer da carne e beber do sangue de Jesus significa buscar nele a graça para amar como Ele amou, para perdoar como Ele perdoou, para servir como Ele serviu. É deixar que a vida de Cristo flua através de nós, transformando nossas interações. No ambiente de trabalho, onde a competição e a pressão podem nos levar a comprometer nossos valores, comer do pão da vida nos capacita a agir com integridade, a ser luz e sal, a trabalhar com excelência não para a aprovação humana, mas para a glória de Deus. Significa encontrar propósito e significado em tarefas cotidianas, sabendo que nossa verdadeira identidade e valor não vem do que fazemos, mas de quem somos em Cristo. É a consciência de que mesmo nas pequenas decisões do dia a dia, como lidar com uma injustiça, escolher a honestidade em vez do atalho, ou oferecer uma palavra de encorajamento, estamos vivendo a vida que flui do pão da vida. E claro, há a ceia do Senhor, instituída por Jesus para ser um memorial do seu corpo partido e do seu sangue derramado. A ceia ganha um significado ainda mais profundo à luz de João 6. Não é apenas um ritual, é um convite a lembrar, a internalizar e a celebrar a verdade de que Jesus é o pão da vida. Cada vez que participamos, somos chamados a renovar nossa identificação com seu sacrifício, a reafirmar nossa fé em sua provisão eterna e a nos comprometer novamente a depender dele para todo o sustento espiritual. É um momento tangível para comer e beber da sua promessa de vida eterna, de comunhão e de ressurreição. A mensagem de João 6, portanto, é um chamado à autenticidade da fé. Ela nos desafia a olhar para além das aparências, das bênçãos superficiais, das soluções temporárias que o mundo oferece. Ela nos convida a uma fome e sede que só podem ser saciadas por Jesus Cristo, o verdadeiro pão da vida. Que nossa busca diária não seja por mais pães e peixes que perecem, mas por aquele que é a própria vida, que nos sustenta para a eternidade e que nos oferece uma comunhão inabalável. Que sua fome e sede hoje o levem não ao que perece, mas àquele que é a própria vida, transformando cada aspecto de sua existência.